todos os assinantes, que situação que se criou, né? E se criou única e exclusivamente por decisão do próprio Alexandre de Moraes, referendada por outros ministros aí do Supremo. É o primeiro ponto a se perguntar, né? Por que exatamente proibiram o uso das redes sociais do Bolsonaro? Por acaso era por meio delas que ele comete esse possível crime de estar conspirando com o filho? Não, né? A comunicação dele com o filho é privada. O Trump não está agindo com base no que o Bolsonaro posta aqui para o público dele em português, nas redes sociais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a gente está vendo é que ficou comum nesses últimos anos aqui no Brasil tirar as redes sociais de alguém, e nesse caso aqui... Meus amigos, o que está acontecendo no Brasil, cada dia fica mais claro e nem a própria Rede Globo consegue mais esconder. O jornalista aí, Joel Pinheiro, foi muito cirúrgico nas suas palavras. Vocês vão continuar acompanhando aqui o que ele disse. O Bolsonaro está sofrendo uma perseguição, uma vingança diante de um ministro do STF, e isto não pode acontecer. E isso que o Alexandre de Moraes está fazendo não tem amparo jurídico, não tem nada que assegure isso que ele está fazendo, usando o seu poder, usando o seu cargo público. Eu e você que pagamos imposto, pagamos o salário de cada ministro ali do STF, e altos salários. Tem juiz do STF que chega a ganhar 1 milhão por mês de precatório, de várias situações que acontecem no STF, e o salário deles tem vários benefícios, podendo chegar até 1 milhão de reais. E o Alexandre de Moraes está perseguindo, usando seu aparato, usando sua assessoria jurídica, usando seu poder, que são ilimitados. Ninguém hoje limita o STF. O Senado, que é um poder que poderia aí, usar para impeachment, para colocar um processo diante de um ministro do STF, eles não usam por medo. Por muitos desses deputados, muitos desses senadores estão ali sofrendo algum tipo de processo e não querem dispor no STF, porque sabe que a perseguição política do STF é muito alta, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Vamos continuar acompanhando aí o que o Joel Pinheiro fala, que é muito importante, na Globo News. Isso é raro de se ver, e vamos ver a reação aí dos outros jornalistas com o que ele fala. Está sendo apenas investigado ainda, não é nem réu e muito menos condenado pelo crime. Então, primeira decisão, tirar as redes sociais. Já é um jeito de calar a voz da pessoa, né? Mas, em tese, ainda teria outra saída. Pelo menos, não pode usar as redes, mas pode dar entrevistas para a imprensa, por exemplo. Agora, quando o Moraes publica aquele esclarecimento que, se o que o Bolsonaro falar para a imprensa ou para qualquer pessoa for publicado nas redes sociais, isso também vai ser uma violação da cautelar, bom, aí criou essa situação impossível, né? Porque, afinal de contas, qual jornal ou qual órgão de imprensa que, se tiver uma entrevista do Bolsonaro, vai esconder ela e não vai publicar nas redes sociais? É um absurdo até pensar um caso desses. Outra, você não controla se publicam as suas falas nas redes sociais. Isso é uma ação de terceiros. Como é que uma ação de terceiros pode gerar uma violação para o Bolsonaro e fazendo ele correr o risco de ser preso? Daí dá até para entender, a reticência dele de falar com órgãos de imprensa, ele até desmarcou entrevistas que ele tinha marcado, né? E dois, o palanque político que se criou em cima disso, porque uma decisão dessas, mal justificada, e com essa incongruência de dizer entrevista pode, mas redes sociais não, o que na prática impossibilita entrevista, mesmo porque, vamos lembrar, mesmo se um jornal, digamos, publicasse apenas a entrevista no papel, quem acha que usuários, leitores não iriam tirar fotos e publicar nas redes sociais? É óbvio que acontece, isso é incontrolável, as redes sociais é incontrolável. Então, ao criar essa situação, deu um palanque político mais do que óbvio para o Bolsonaro utilizar, e ele está utilizando. Vamos ver qual vai ser a decisão, mas o esperado é que não resulte na prisão dele. Afinal de contas, é muito frágil esse elemento de dizer que já que um terceiro publicou a sua fala, você violou a cautelar. É isso, Joel. A gente falava ontem aqui essa questão importante, que é o seguinte: você não consegue controlar as redes sociais, nem tem esse direito, o Estado não tem esse direito, nem o ministro, e principalmente, quando ele fala que não pode dar entrevistas em redes sociais, fazer transmissões, isso não anula o fato de que uma entrevista que ele pode dar. O ministro Moraes não proibiu entrevistas, e seria um absurdo se fizesse isso. Que essa entrevista naturalmente pare nas redes sociais. A gente vive num mundo digital, integrado, multiplataforma. O que se faz numa plataforma, obviamente, vai parar em outra, seja televisão, seja site, enfim. Todo mundo tem todos os veículos ao mesmo tempo até agora. E aí, dentro do que a gente estava conversando, eu conversei com um jurista sobre o que esperar dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que acabou sendo muito criticado, porque, além de não poder controlar os usuários todos das redes sociais, também não pode controlar o que a imprensa veicula sobre um ex-presidente que está sendo monitorado pelo Estado por decisão judicial, portanto é notícia. Ele está sendo muito criticado sobre como é que ele vai resolver essa equação. Pode dar entrevista, mas não pode ir para a rede social. Muita gente fala que, em relação à rede social, o que Moraes queria era que Bolsonaro, obviamente, não postasse, nem usasse terceiros, uma fórmula que alguns bolsonaristas já usaram. Mas a questão da entrevista travou tudo isso. Falei com alguns juristas que falam assim: olha, o que a gente está entendendo é que vai haver um freio indireto. O que a gente espera, acompanhando juridicamente, tendo a experiência desse caso, é que Alexandre de Moraes não deve mudar a essência da sua decisão e pode, inclusive, só reforçar a sua decisão, dizendo: olha, conforme decisão já tomada, reafirmo que ele não pode dar entrevistas para redes sociais, e aí se mantém essa zona cinzenta, que funciona como um freio indireto. Bolsonaro já recuou, de fato ela já funcionou, tinha entrevista marcada em rede social, desmarcou, ontem não foi para a Câmara,
porque fica essa zona cinzenta de que se ele usar demais, se ele ousar demais, na verdade, ele pode entrar num risco de prisão. Mas o fato é que, juridicamente, até agora, esses mesmos juristas dizem o seguinte: não há elemento que confirme juridicamente que ele estava controlando alguém ou a imprensa para publicar fotos usando tornozeleira ou quaisquer das suas declarações. Então, como não há como você agir de ordem prática e jurídica sobre isso, restou a questão política. Politicamente, ninguém tem dúvida que Bolsonaro mostrar a tornozeleira, ele está fazendo política sim, um vitimismo político que ele mesmo sempre perpetuou e que, inclusive, rege boa parte da política hoje da extrema-direita. Ele está usando tornozeleira a pedido da Procuradoria-Geral da República com autorização do ministro Alexandre de Moraes. Não partiu de Moraes, e sim de ordem de um órgão de investigação. Agora, Leilane, já jogando para você, para a gente continuar conversando, o que está em jogo é isso, saber se ele vai avançar na decisão ou se ele vai manter a decisão ficando aí só um reafirmo que é o que muito jurista aqui em Brasília está apostando, Leilane, porque se ele avançar, a situação fica muito mais politizada. É muito tensa, né, Camila? Já está tensa, né? Se houver aí um avanço nas decisões do ministro Moraes, a tensão só aumenta. Ô, Valdo, eu queria te ouvir. A Camila falou aí sobre essa politização de uma decisão jurídica. A gente sabe que isso é um fato. Então, eu queria que você falasse... Meus amigos, hoje é um dia muito importante porque o Alexandre de Moraes vai dar uma decisão, se talvez pode até prender o nosso presidente Jair Bolsonaro hoje, sem nenhum motivo, não tem motivo. Hoje o presidente Bolsonaro, desde ontem, ele não dá entrevista mais, em nenhum jornal, não pode dar entrevista, não pode tirar foto, uma censura total. O presidente Jair Bolsonaro se encontra preso nesse momento, mesmo podendo transitar com algumas restrições, mas se encontra preso porque ele não pode dar entrevista, não pode se defender com as suas palavras, porque a lei brasileira ela nos permite, até o julgamento, a gente é dado como inocente, porque a gente tem esse direito da presunção de inocência, a gente tem direito de se defender, de vir a público dizer que é inocente, que está sofrendo uma perseguição, e pode dar críticas, se criticar sim, ministro do STF do Brasil. Não tem nada que ampare isso que está acontecendo hoje. O ministro do STF fazendo isso com o presidente Jair Bolsonaro, e hoje sai essa decisão. Eu acredito que o Alexandre de Moraes ele não vai ter coragem, porque pessoas covardes, elas tentam, o que o Alexandre de Moraes queria que o presidente Jair Bolsonaro fizesse? Descumprisse alguma dessas decisões para ele prender o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro está sendo muito sábio, muito inteligente, Deus está dando sabedoria a ele, e ele não está caindo nessa do ministro Alexandre de Moraes, de descumprir as medidas que ele está fazendo, porque ele sabe que lá na frente Deus vai colocar algo e vai mover a história desse Brasil. E eu e você vamos ter coragem de se posicionar diante dessa ditadura velada. Os nossos senadores precisam tomar uma atitude, os nossos deputados também. É muito importante isso acontecer no Brasil hoje. Então, o presidente Bolsonaro está aguardando essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, e eu tenho certeza que logo, logo ele vai dar esse esclarecimento, se ele pode ou não dar entrevista. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Se você está assistindo até agora, não foi inscrito, já se inscreva no canal aqui. É muito importante. Deixa aqui o seu like. Vamos deixar aqui no mínimo 500 likes, galera. Você que está assistindo esse vídeo, já deixa o like aqui. E até o próximo vídeo. Tamo junto!